Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, agora a gente vai dar continuidade à nossa videoaula, tá? Só para relembrar uma coisa para vocês, que na aula de clínica na enfermagem eu cheguei a comentar e eu vou comentar aqui novamente, tá? Eu vou começar a passar as atividades nas videoaulas. No final das videoaulas eu começo a passar as atividades, vou passar as atividades que vocês deverão fazer, que são atividades que vão contar como presença, tá? E pontuações. É igual eu falei, eu ainda como a gente está com essa questão muito incerta, né? Eu vou organizar as pontuações de maneira que fique, né, que fique bem organizado mesmo, né? E aí depois eu vou passar isso para vocês, tá? Uma outra coisa, muitas pessoas, eu falei, né, que para vocês me enviarem as atividades até sexta-feira, a última atividade, e até tal horário. Muitas pessoas passaram desse horário. Então, assim, quem me mandou ontem, né, independente do horário, eu vou aceitar, tá? Mas quem me mandar na próxima vez, eu vou colocar lá, né? Vocês deverão me entregar atividade tal dia, até tal horário. Até tal dia, até tal horário. E aí, no caso, eu só vou aceitar dar a presença e a pontuação até esse tal dia, até esse horário, tá? Só para a gente deixar bem organizado, para a gente criar esse compromisso, que eu acho que é muito importante, né? Até para mim fica mais fácil, porque aí fica organizado as minhas coisas, do que ficar recebendo aquelas coisas aleatórias, né? Um dia, outro dia, um espaçamento muito grande. Enfim, então eu vou falar isso para vocês, tá? A partir de agora, eu só vou aceitar as atividades que forem enviadas até o tal dia, até o tal horário. A partir disso, não vou contar como presença e nem como ponto, tá? Uma outra coisa sobre e-mail, que eu já falei com vocês lá na aula de clínica da enfermagem, né? Que agora vai ser um novo e-mail, tá? Porque o meu e-mail está ficando muito sobrecarregado, né? Não só por questão da escola, mas também por questão do meu emprego e tudo mais. Então, assim, eu criei um novo e-mail somente para os alunos, tá? Que eu vou colocar no final da aula novamente, tá? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa revisão aí de nefrologia que eu estava fazendo sobre o sistema urinário, né? Então, na aula passada, nós falamos sobre... nós fizemos uma revisão sobre os rins, né? Falamos sobre as funções dos rins, né? E aí, continuando, né? Saindo um pouquinho dos rins especificamente, falando aí sobre as glândulas suprarrenais, né? Entrando aí nos órgãos do sistema urinário. Bom, as glândulas suprarrenais, como eu já falei para vocês, são duas glândulas, né? A gente tem a glândula que fica do lado direito e a do lado esquerdo. Essas glândulas, cada glândula suprarrenal está envolvida por uma cápsula fibrosa, tá? Que aqui a gente não consegue observar, e um coxim de gordura, tá? O córtex e a medula suprarrenal que está presente aqui nas glândulas suprarrenais, eles que produzem os hormônios, tá? Então, essas glândulas suprarrenais, elas têm a função de produzir hormônios, tá? Então, aqui, ó, vendo a anatomia da glândula, tá? Vamos supor, pegando essa glândula aqui e vendo aqui como que ela é. A glândula, ela tem um córtex, que é a porção mais periférica, e a medula, que é a porção mais interna, tá? O córtex, que é essa porção aqui, ele produz hormônios que são essenciais para a nossa vida. Por exemplo, o cortisol, a aldosterona, tá? O cortisol, ele tem a função aí de controlar o estresse, reduz inflamações e contribui aí para o funcionamento do sistema imunológico do nosso corpo, tá? Ajuda aí a controlar os níveis de açúcar no sangue e tudo mais, tá? No caso da... Peraí, só um minutinho, gente. Não, gente, tive que dar uma pausa aqui. Mas aqui, voltando à aula.
Deixa eu dar um pau aqui. Tá muito lento. Peraí. Isso. A aldosterona, ela controla aí o cortisol, igual eu falei com vocês, né? Controla essa questão do estresse e tudo mais. É um hormônio, né? A aldosterona também é um hormônio que controla aí o balanço eletrolítico aí do nosso corpo, que nós falamos, né? Que o sistema urinário aí tem essa função, né? De controlar também o balanço eletrolítico. E aqui na medula suprarrenal, também secreta 2 hormônios, que no caso seria a epinefrina e a norepinefrina. No caso, entraria aí a questão da adrenalina, tá? Então, aqui dentro produz aqui a norepinefrina, a adrenalina, e aqui por fora o córtex produz o cortisol e a aldosterona, que eu falei com vocês, tá? Então, aqui entra aquela questão que a gente falou que tem como função, né, a produção de hormônios, tá? Então, aqui estão as glândulas suprarrenais. Logo após, a gente tem o ureter, que nós temos 2 ureteres, tá? Esses ureteres, vocês lembram que eu falei com vocês? A gente tem os rins. E aí, aqui nos rins, a gente tem a pelve renal. E a pelve renal, ela vai afunilando, formando o ureter, tá? Então, a gente tem aqui um ureter para um rim, outro ureter para o outro rim, tá? O ureter são 2 tubos que têm a função primordial de transportar a urina dos rins para a bexiga, tá? Eles têm aí menos de 6 milímetros de diâmetro, tá? De 25 a 30 centímetros de comprimento, tá? Deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu já falei com vocês. Aqui na bexiga, lá dentro da bexiga, tem 2 ósseos, que são buraquinhos, aqui não tá mostrando, que vai receber aqui o ureter, tá? O ureter vai ligar no ósseo, que é um buraquinho que vai fazer com que a urina passe por aqui, no ureter, e chegue na bexiga, tá? Uma outra coisa que eles são capazes de realizar lá o peristaltismo também, tá? Que você já expliquei isso para vocês. A urina ela vai se mover aqui tanto através do peristaltismo quanto também pela gravidade, tá? Até chegar aqui na bexiga. Entrando na bexiga, aqui, ó, aqui tá a bexiga. Aqui nós temos os 2 ossos que eu falei com vocês, né? Que são orifícios uretais, que é onde está chegando os ureteres aqui, para poder chegar a urina e encher a bexiga. A bexiga ela é composta, né, por um músculo, uma musculatura, né? Tanto é que ela incha, né? A hora que a bexiga ela tá enchendo, ela tem que ser uma musculatura, né? Para poder ir enchendo. E depois que a gente elimina ela, né, a urina, ela volta, vai dar uma murchadinha, né? Então aqui a gente tem um músculo que a gente chama de músculo detrusor, tá? Nós temos 2 esfínteres, né, que ajuda a controlar, né, e que os músculos periuretrais que vai ajudar a controlar aí, né, para que a gente não tenha uma incontinência, né? Então é muito interessante porque esses músculos aqui, a bexiga, né, elas estão interligadas com o nosso sistema nervoso, nosso sistema neurológico, todos os nossos órgãos, né? Mas aqui no caso a bexiga também está ligada, os músculos, enfim, os esfínteres estão ligados com o nosso sistema neurológico. Então, na hora que a nossa bexiga está cheia, ela vai avisar o nosso sistema neurológico, nosso sistema nervoso aqui, a bexiga está cheia, você tem que ir no banheiro, esvaziar a bexiga. E é aí que a gente vai no banheiro e manda a informação para o nosso cérebro ele aí ele libera, né? Faz com que a gente consiga liberar a urina, afrouxando aí os esfínteres e a musculatura, tá? Aqui no caso, né, na hora que a gente vai, aqui ó, a saída da bexiga urinária contém um músculo, que é o músculo detrusor, né, que se contrai involuntariamente, prevenindo o esvaziamento, tá? Outra coisa, a capacidade média da bexiga urinária é de 700 a 800 ml. Uma outra coisa que nas mulheres a bexiga urinária ela é menor que a bexiga dos homens, por quê?
o útero está próximo da bexiga, então acaba que, por questão mesmo de anatomia, né, e tudo mais, a bexiga da mulher ela fica menor, tá? Aqui só pra gente ver, né, porque acaba que a sua posição ela é diferente dos homens para as mulheres, né? No homem, aqui ela vai situar diretamente anterior ao reto, né? Aqui está o reto, tá? Nas mulheres, ela está à frente da vagina e abaixo do útero, aqui, se bem que o reto também está aqui logo, está atrás do útero, né? A bexiga, o útero e o reto está aqui. Lembrando que a uretra, que é logo essa parte aqui, ó, por exemplo, aqui, aqui tá a bexiga, né? A uretra é essa parte aqui, que é o canal que aí vai ser eliminado para fora a urina, tá? Então a uretra, ela é que conduz a urina da bexiga para o meio externo, tá? E ela é diferente nos dois sexos. Nos homens, ela é maior que nas mulheres, tá? Aqui, ó, na mulher ela é 3,8 centímetros, aqui acompanha a setinha, tá? Aqui tá a bexiga, aqui tá o útero. Então, aqui tá a bexiga, aqui tá a uretra, ela é 3,8 centímetros. E já no homem, ela pode medir cerca aí de 20 centímetros, tá? Ela é mais comprida. Deixa eu tirar essa da minha cabeça. Aqui tá a bexiga no homem e aqui tá a uretra no homem, tá? Então, no homem, ela é mais comprida que na mulher, tá? Aqui, ó, para vocês verem, né? Comparando. Aqui tá os ureteres, os homens e das mulheres. Bexiga. Aqui tá a próstata, né? No caso do homem, que fica logo embaixo daqui da bexiga. Aqui tá a uretra, aqui, ó, bem maior nos homens que nas mulheres, tá? E aí acabou. A anatomia, essa parte da anatomia, ela é bem simples. Eu não vou adentrar tanto porque as doenças que a gente vai falar são muitas doenças que estão relacionadas com os rins, né? Que é um órgão extremamente importante. Então, deixa eu sair aqui. Então, agora eu vou passar para a parte das doenças, tá? Eu vou falar bem rapidamente com vocês. Fazer uma revisãozinha, assim, para vocês relembrarem o que são as doenças aí, algumas doenças que eu passei para vocês em sala. E como a gente não vai ter, provavelmente, não sei como é que vai ser, mas eu queria ter passado um trabalhinho em grupo para vocês. Eu acho que vocês lembram disso, né? Que estava lá no cronograma. E aí eu iria passar algumas doenças, por exemplo, pedra nos rins e tudo mais, cálculos renais, hipertensão renal. Só que eu não sei como é que vai ser a situação, né? Vamos ver. Dependendo, eu passo isso para vocês. Eu vou estar analisando isso aí direitinho, tá? Então, aqui a gente vai entrar fazer uma revisão sobre as doenças da aula 3, que eu mandei para vocês, tá? E aí é isso, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, entrando aqui na aula 3, gente, uma breve revisão sobre as doenças renais, né, que eu falei na aula para vocês. Eu vou falar sobre as principais doenças renais, tá? É muito importante vocês saberem, gente, que doenças renais, né, que eu já falei isso para vocês, né, se ela não é tratada, alguma doença simples, básica, né, igual essas que eu vou falar, assim, são doenças, mas se elas não são cuidadas, não são tratadas, né, elas tendem a evoluir para ficar cada vez pior, e acabar pressionando os rins a piorarem e a formar uma insuficiência renal crônica, tá? Pode ser aguda, quanto pode evoluir para uma insuficiência renal crônica, tá? Que é o que a gente vai falar, a gente já falou, mas eu vou dar uma revisada para vocês, porque a partir do momento que nós falarmos de insuficiência renal crônica, nós vamos estar trabalhando aí sobre a hemodiálise, sobre a aceitação, né? Querendo ou não, não é fácil. Enfim, eu não vou ficar
falando muito nisso agora, a gente vai falar depois, mas só para vocês entenderem, se não for tratar dessas doenças que eu for falar agora, elas tendem a evoluir para uma insuficiência renal, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a revisãozinha, né? Os pacientes que têm distúrbios renais, né? Eles vão comumente, né? É bem comum deles terem, né? Qualquer essas doenças, qualquer problema renal, né? Que nós vemos, eles vão ter desequilíbrios hidroeletrolíticos, né? Conta que ela pode ter baixa de sódio, né? Baixa ali daqueles dos eletrólitos que eu falei com vocês, pode ter desequilíbrio hídrico, né? Ficar inchado, dar o edema, né? Então, assim, é bem comum desses pacientes que têm problemas renais terem esses tipos de sintomas, tá? E é extremamente importante, né? Eles estarem aí sempre avaliando, cuidadosamente, monitorando, né? E para poder detectar aí sinais de problemas potenciais, ou seja, se não tratar, pode levar aí uma insuficiência renal, né? Aqui aquela figura que eu passei para você sobre os estágios de doença renal, né? Que aí está relacionado, né? O estágio está relacionado com a taxa de filtração dos rins. Então, por exemplo, aquele estágio 1 de doença renal é quando está com o estágio bem mais baixo, bem pouco, ou seja, a filtração ainda aí permanece acima de 90%, acima ou igual a 90%. O rim funciona bem, porém, ele já começa a apresentar um sinal de lesão, ou seja, pode ter presença aí de proteínas ou sangue na urina, tá? O estágio 2, que é um estágio mais leve, tem aí uma taxa de filtração dos rins de 60% a 89%, né? Aí já tem uma leve diminuição da filtração, como a gente pode observar aqui, né? E o rim já apresenta alguma lesão, tá? O estágio 3, que é um estágio moderado, o rim ele está filtrando de 30% a 59% do nosso sangue, né? Quando tem uma diminuição moderada da filtração, já tem aí uma lesão e já tem alterações aí laboratoriais nos exames, tá? O estágio 4, que é um estágio grave, onde o rim está filtrando de 15% a 29%, tem uma diminuição avançada da filtração, que é um estágio mais grave, né? Apresenta lesão, apresenta alteração laboratorial e apresenta sintomas, tá? O interessante, gente, de ver dos rins, né? Que é interessante que acaba que é uma coisa ruim, porque assim, às vezes a pessoa tem insuficiência renal, que é uma doença grave, e às vezes ela é assintomática, ela não sabe, né? Até chegar num estágio grave que o paciente começa a ter os sintomas, tá? Então, o paciente pode ter problemas nos rins por alguns anos e o trem vai piorando, piorando, até chegar que começa a ter os sintomas. Quando vai ver, já está aquele estágio grave que às vezes precisa de um transplante, uma hemodiálise e tudo mais, tá? E aí a gente tem o estágio 5, que é o estágio mais avançado, né? Que é o que a gente chama ali de falência renal. É onde necessita-se de diálise, né? Que eu já expliquei para vocês. A diálise é um termo geral. Dentro de diálise, nós temos aí a hemodiálise e a diálise peritoneal, por exemplo, tá? Ou um transplante renal, tá? Então, a falência renal é o estágio mais crítico, onde tem a filtração aí abaixo de 15% do nosso sangue, tá? Então, aqui eu achei bem interessante essa figura que mostra esses estágios, tá? Então, entrando aqui, já começando a parte das doenças, né? Tomar uma água. Começando aqui a revisãozinha das doenças. A primeira doença que nós temos é a glomerulonefrite, tá? A glomerulonefrite, ela é uma doença, né? Que causa uma inflamação nos glomérulos, que eu já falei com vocês, os glomérulos, né? Que são aquele emaranhado de artérias, né? Que é no glomérulo que tem ali que
começa todo o processo de filtração, né? Lembrando, o glomérulo, ele fica nos néfrons, né? Ele compõe os néfrons, tá? Então, a glomerulonefrite é a inflamação desse glomérulo, tá? O glomérulo, como eu falei, é a unidade funcional do rim, formada por um emaranhado de capilares vindo das artérias, onde ocorre a filtragem do sangue e a formação da urina. E aí, quando ocorre a inflamação no glomérulo, nesse glomérulo vai ocorrer aí essa doença, glomerulonefrite, né? Essa doença, gente, ela pode vir por reações com bactérias, né? Principalmente bactérias estreptocóccicas, né? Que geralmente, igual a gente já falou, os rins, eles filtram o sangue, então, assim, tudo que tá passando no nosso corpo de bactéria, tudo, pode passar ali nos rins, né? Porque vai ser filtrado. Então, um exemplo da glomerulonefrite que pode levar nessa inflamação é a questão de alguma bactéria, por exemplo, o estreptocócico, que está andando lá no nosso sangue, né? Teve alguma inflamação em alguma outra região do nosso corpo e ele cai na nossa corrente sanguínea que vai chegar lá nos glomérulos e levar a glomerulonefrite, né? Pode vir em linha lá da garganta, de uma infecção da garganta, né? Além disso tudo, pode vir de vírus, né? A inflamação, por exemplo, a parotidite, que eu falei com vocês que é o vírus da cachumba, varicela, hepatite, o vírus da hepatite, ou por algum vírus que está relacionado aí com a imunodeficiência humana, que vai atingir gravemente, né, o nosso sistema imunológico. Então, assim, tem vários fatores que podem levar à inflamação do glomérulo. Pode vir de bactérias, vírus, né, e etc. Aqui, só para vocês relembrarem que eu tinha colocado, né, aqui está o rim. Aí aqui nós temos os néfrons. Os néfrons são compostos pelos glomérulos, né? Que ele participa da filtração do sangue. Só para vocês se lembrarem. Aqui a gente vê um rim normal e aqui um rim com glomerulonefrite, né? Que está cometendo aqui a inflamação desses glomérulos, né? Como sintomas clínicos, como sintomas, né? Hematúria, né? Se o glomérulo que ele filtra o nosso sangue tá lá inflamado, tá com algum problema, ele pode ser que ele não vai filtrar corretamente, né? E vai passando ali o sangue, mais sangue, hemácias, né? Glóbulos vermelhos, que vai deixando a urina vermelha, né? Ou seja, com sangue na urina. Hematura é o sangue na urina. Edema, né? O edema também vai ter, né? É um sintoma clínico de glomerulonefrite. Por quê? Se o glomérulo, ele tá com... Tentando ver um negócio aqui. Se o glomérulo, ele tá com por exemplo, se ele tá com um problema de filtrar o sangue, né? Ele não tá filtrando corretamente o sangue. Aí acaba que o quê? O rim, no geral, né? Porque os glomérulos fazem parte dos rins, que tem essa função aí de filtrar. O rim, em geral, não está funcionando corretamente. Então, tá chegando o sangue lá, tá chegando, e os glomérulos não estão conseguindo filtrar esse sangue corretamente. E acaba que a gente não consegue eliminar os resíduos, né? Não consegue ter a produção da urina, porque o glomérulo não está funcionando corretamente, que acaba gerando o edema, tá? Isso tudo que o edema é porque o nosso rim não está funcionando corretamente, não está filtrando o sangue, ele não está conseguindo filtrar todo o sangue, né? E aí vai acumulando água ali nos tecidos que vai formar o edema, tá? Além de tudo, vai ter outros fatores, retenção de sódio, vários fatores. Além dos sintomas, além desses sintomas, tem a azotemia. O que é a azotemia? É a concentração de ureia e outros resíduos no sangue, né? O que não faz bem para o nosso corpo, eu já falei com vocês que a ureia, ela é tóxica, né, para o nosso corpo, que vai a formação da amônia e tudo mais. Então, assim, a azotemia é a concentração de ureia e outros resíduos que vai ficar no nosso sangue, que são resíduos que tinham que ser eliminados pelos rins, né, pela urina, e a gente não vai conseguir eliminar, né?
Porque por conta, né, dessa inflamação no glomérulo que ele não está filtrando corretamente. Proteinúria, né? A pessoa ela começa a perder proteínas na urina, tá? Que eu vou explicar para vocês. Hipertensão, a pessoa também pode ter uma hipertensão. No caso, né, começaria com uma hipertensão renal, né? Se lá os glomérulos estão com problema, né, eles não estão conseguindo filtrar o sangue corretamente, o sangue está chegando lá, né? Não está deixando de chegar lá, está chegando, está passando, mas ele não é filtrado corretamente, então vai acumular água no sangue, né? E se acumular água, vai acumular o sangue, ele vai ficar, ele vai acabar pressionar, perdão, gente. O sangue ele vai ficar com essa grande acumulação de água que acaba pressionando as artérias, levando à hipertensão, tá? Nas formas mais graves da doença, o paciente pode queixar-se de cefaleia, mal-estar generalizado e dor nos flancos, né? Que é aqui na coluna, logo atrás da coluna aqui na região, nessa região aqui, né? Atrás onde está localizado os rins, tá? Como terapia farmacológica, tá? Nós temos aí que pode ser utilizados antibióticos, os casos de bactérias, já falei com vocês. Os corticoides, dependendo da inflamação, é bem comum ser utilizado, né, para essa inflamação mais grave. Diuréticos, né, para reduzir o edema, né, e antihipertensivos também, tá? Para dilatar lá, no caso, né, tem várias formas de antihipertensivos, mas vamos supor para dilatar os vasos, né, de maneira que reduz a pressão alta, né? Outra coisa como tratamento, né, é bom reduzir a ingestão de proteínas, de sal e de líquidos e controlar rigorosamente a pressão arterial, tá? Entrando em síndrome nefrótica. Um minutinho, gente. Entrando aqui em síndrome nefrótica. Aqui, ó. Então, vamos lá. A síndrome nefrótica, ela não é uma doença, mas sim um conjunto de doenças que vão acometer os rins. As principais causas da síndrome são a glomerulonefrite, que já expliquei, diabetes, amiloidose do rim. Amiloidose, eu não sei se eu já expliquei isso para vocês, mas a amiloidose vai acumulando proteínas na parede, né, na parede dos rins, por exemplo, né, que tem em vários outros órgãos também. Mas aí de maneira que vai ficando meio que fibrótico aquilo ali que a pessoa, que acaba não ocorrendo a filtração, por exemplo. É uma doença que é interessante eu explicar isso para vocês, tá? Trombose da veia renal, algum trombo na veia renal, né, que está ali bloqueando, né, e ele pode levar a bloqueando ali alguma artéria que está bloqueando ali a filtração, né, por exemplo. E medicamentos também podem auxiliar para a síndrome nefrótica, tá? Por exemplo, aspirina, que raleia o sangue, né, Voltaren também. Essa síndrome ela pode se desenvolver gradualmente ou repentinamente, tá? Do nada aparece, ou pode ir evoluindo, né? Ela é principalmente caracterizada por proteinúria, perda excessiva de proteínas através da urina, hipoalbuminemia, nível baixo de albumina no sangue, e hiperlipidemia, níveis altos de lipídios, colesterol no sangue, tá? É interessante porque nessa parte aqui, uma leva a outra. Quer ver, por exemplo, né? Quando na síndrome nefrótica ocorre essa excreção de proteína na urina, em excesso, né? Que a gente chama de proteinúria. Isso aqui vai resultar em baixos níveis de proteínas importantes no sangue, por exemplo, a albumina, né? E aí um nível baixo de albumina, que é o que a gente chama de hipoalbuminemia, né? Vai fazer com que o sangue
que está presente no plasma, perdão, que no sangue, né? O plasma que está lá dentro do sangue, presente no sangue, ele começa a entrar nos tecidos, tá? E aí acaba levando aí ao edema. Então, vai acumulando. O plasma ele é composto por água, tem outros, né? Tem eletrólitos, né? Depois eu mostro para vocês isso. Eu já expliquei também. Mas aí o plasma começa a entrar nos tecidos do sangue, né? Nos tecidos do nosso corpo, perdão, e aí vai levar o edema, tá? Aí leva o edema, que é um sintoma da síndrome nefrótica, tá? E aí, além disso tudo, né, o líquido que vai deixar a corrente sanguínea, né? Por exemplo, então acaba que o líquido que está lá no sangue começa a ir para os tecidos, que vai causar o edema, né? Faz com que os rins entendem assim, tem pouco sangue, ó, tem pouco líquido no nosso sangue, então a gente precisa reter mais sódio, a gente precisa compensar isso retendo mais sódio, tá? Que é um outro problema. Aí aqui no caso das pessoas que apresentam níveis aumentados de gorduras, lipídios no sangue, também tem uma tendência para levar coágulos sanguíneos aumentados e uma suscetibilidade maior a infecções, tá? Os diagnósticos, pode ser feito aí a medição de proteínas séricas no sangue, avaliar a proteinúria e perfil lipídico, né? Como é que tá o colesterol. Outras vezes pode ser utilizada a tomografia, né? Exames de imagem, biópsia dos rins ou até ambos, tá? Podem ser utilizados. Como sintomas, nós temos a perda de apetite, sensação de mal-estar geral, edema palpebral, edema de tecidos, né? Dessa edema nas pálpebras, que é interessante, bem característico da doença, da síndrome, perdão. Por conta do excesso de sódio, né? E a retenção de água, aí vai deixando aí formando o edema. Dor abdominal e urina espumosa por questão da quantidade de proteínas, né? Sendo excretadas na urina, tá? Como tratamento, o ideal é identificar e tratar o que está levando, né, a síndrome. O ideal é fazer medidas que reduzam a proteinúria, que ajuda até a melhorar a conservação renal. O tratamento inicial começa com um corticoide, tá? Assim como outras doenças crônicas, se não tratada, pode evoluir para a perda total da função dos rins em longo prazo, igual eu já falei com vocês, pode levar a uma insuficiência renal se não for tratada a síndrome. Nas crianças que são acometidas pela síndrome, 80% conseguem se recuperar ao longo da vida, se fizer todo esse tratamento, né? E o critério de cura é considerada a ausência da manifestação da doença por um período de 5 anos. Então, assim, se a pessoa não tiver nenhum sintoma durante 5 anos, a gente pode considerar o paciente como curado, tá? Uma curiosidade é porque pacientes que têm a síndrome nefrótica, ele é muito confundido com o paciente com a doença, da insuficiência cardíaca em pessoas mais idosas, tá? Porque o inchaço que ocorre tanto na insuficiência cardíaca como na síndrome nefrótica, ela é bem comum entre as pessoas mais idosas. Então, quando o médico vê, às vezes ele acha que é uma insuficiência cardíaca, nem descarta a síndrome nefrótica, por exemplo, né? Aí faz os exames e vê que é síndrome nefrótica, tá? Entrando em nefroesclerose é um termo utilizado para poder designar o quadro de histológico renal relacionado às fases benignas e malignas da hipertensão arterial e diabetes. A nefroesclerose ela vai significar quando os néfrons nos rins eles estão danificados e aí formou ali uma fibrose, né, nos rins, ou seja, formou uma cicatriz ali nos rins, que aí acaba que ele pode ir perdendo a sua função, né? A sua principal causa para essa doença, ela é a hipertensão arterial sistêmica e diabetes, né?
Então, no caso de diabetes, acaba que a nefroesclerose ela pode ser um sintoma da diabetes, da hipertensão, tá? Que é o mais correto de se dizer. Isso tudo porque, né, esses processos, tanto a hipertensão quanto a diabetes, elas podem provocar aí um fluxo sanguíneo deficiente para o rim, levando consequentemente a necrose da parede renal, tá? Que é o que forma ali uma necrose, pode formar uma fibrose, uma necrose e acaba danificando os rins, tá? Aqui agora, deixa eu ver aqui quanto tempo que nós já fizemos de aula, eu já falei muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre a insuficiência renal para vocês na próxima aula, tá? Porque na primeira aula que eu mandei para vocês já passou muito do tempo. Então essa aula eu vou fazer ela um pouquinho menor. Que aí na aula que vem eu falo da insuficiência renal e aí eu entro um pouco na questão psicológica, tá? Para depois nós entrarmos na questão da hemodiálise, da diálise, né? Tá? Eu vou fazer dessa forma, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me informar, me avisar, tá? E aqui eu vou mandar a atividadezinha para vocês. Só um minutinho. Deixa eu dar um stop aqui e já volto, tá? Peraí. Aqui, ó, gente. Essa atividade que vocês deverão fazer, que vai contar com presença e pontinhos, tá? Vocês vão me enviar para este e-mail, camila com 2 L's, profteorema@gmail.com, para até dia 29 de maio, às 14 horas, que dá na sexta-feira, tá? A partir disso aqui, passou de 14 horas, que eu ver no meu e-mail, não vai ser aceito, tá, gente? Então, vocês se organizem nisso. Outra coisa são aqui as perguntas. É bem pequenininho, é uma atividade bem simples, tá? Que vocês deverão fazer responder essas perguntinhas aqui que foi referentes à aula de hoje, tá? Lembrando, se tiver alguma dúvida, estou à disposição, tá? Espero que tenham gostado da aula e aí logo a gente manda aí uma nova aula para vocês, tá bom? Um beijão para vocês, gente. Até mais.